TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Hoje nós vamos entrevistar um doutorando, um pós-doutorando, Dr. Wilson Simeone. É uma satisfação que tu estás aqui no meu programa e que, na verdade, o teu doutorado não tem nada a ver com sentido jurídico, porque tu é doutor em física, né? Pela URGS, tu fez pós-doutorado que eu tenho conhecimento na Europa, na França. E por que é a razão do meu convite, Dr. Wilson? Uma coisa bem simples. Poucos chegaram ao pós-doutorado e poucos chegaram ao doutorando, né? E eu sei que tu é um doutor jovem, que tem ideias brilhantes, até depois eu quero que tu fale sobre a tua tese que tu fez, mas a minha curiosidade é levar ao telespectador como é que foi essa tua jornada, né? Porque eu sei que tu é de Lajeado, tu é de Estrela, e como é que foi essa construção intelectiva, porque para chegar a um doutorado, um pós-doutorado não é fácil. Então, doutor Wilson, satisfação tu estás aqui e a palavra está contigo, fala da tua vida um pouco para nós aí. Muito obrigado, Mário. É bom rever o senhor, você, né? Muito bom, né? E poder realmente colocar para o pessoal, né, em geral, né, o jovem que está iniciando na carreira científica, que é possível, realmente. É o que eu sempre chamo, né, entrar na jornada, na viagem de uma paixão, vamos dizer assim, pela ciência. Então eu nasci em Estrela, né, na cidade. Eu fui muito influenciado por meu pai, que já é falecido, né, que eu sou o Wilson Simeone Júnior, meu pai é o Wilson Simeone. Que eu sempre dizia pro meu pai que eu era um grande matemático, né? Que eu era um excelente matemático, meu pai, eu tirava sempre 10 nas provas, e meu velho sempre dizia pra mim que não era, ele nunca me deu parabéns, né? Isso era engraçado, ele só dizia pra mim que era uma obrigação, já que eu era o melhor, né? Opa. Então logo, né, eu tive a sorte, né, de ter um professor chamado Luciano, no Colégio Santo Antônio Estrela, que me fez apaixonar pela carreira de física, né? Principalmente quando ele me disse que o tempo não era negativo, né? Que nós não podíamos voltar no tempo. Com o transcorrer da minha carreira, eu realmente descubro isso em sistemas macroscópicos. O que é um sistema macroscópico? Um sistema macroscópico é um sistema com muitos átomos, né? Muitas moléculas. Esse tipo de sistemas, realmente, voltar no tempo é uma coisa impossível. Mas no domínio, vamos dizer assim, no mundo das partículas, aí sim eu vi que realmente o tempo era possível. No sentido em que tu pega as equações que governam a dinâmica, né? O movimento e as forças dessas partículas, tu põe T, que T no caso a variável é tempo, ou tu põe menos T, não importa, os fenômenos físicos são os mesmos. Então realmente voltar no tempo em termos de partícula era possível. Mas foi inspirado nesse professor, e de lá sempre meu pai, né, daí ele me colocou na época a Super Interessante, a revista Super Interessante, era muito boa, hoje eu sou contra ela, hoje eu sou muito mais a favor da Galileu e do resto, hoje ela perdeu muito o enfoque de ser científico, sabe? Em geral, a minha opinião em relação a Super Interessante, mas meu pai, a partir do meu segundo grau, me colocou todo mês eu poder ler a Super Interessante e me fascinar por esse mundo que eu sempre tive, que era o mundo das partículas, né? Que pra mim foi a minha grande fascínio, era o mundo das partículas, como nós éramos constituídos por essas partículas em geral. Mas disso em 1997 eu faço minha graduação, né? Faço o vestibular, né? E o vestibular para física realmente é bem fácil, em geral, né? Passa e começa a fazer física, né? Só que essa época é muito conturbada pra mim, que meu pai começa, infelizmente meu velho é alcoólatra, veio a falecer, né? Então eu começo a ter muita dificuldade financeira nessa época. Então eu não podia, eu tive que trabalhei na Subway na época, nessa de sanduíche, todo mundo já ouviu falar, né? Trabalhei um tempo lá. Então eu não conseguia fazer todas as cadeiras e realmente me concentrar pra física, né? E aí no final eu tive que abrir uma empresa, abrir uma empresa foi interessante, que eu conheci um colega, né? Um neurocientista, e nós abrimos uma empresa de móveis ergonométricos. Que na época era para ser porque toda pessoa tinha a preocupação com o corpo, né? Como sentar, veio a época da informação, da informática em geral. Então a pessoa tem que sentar, né? Ter o bem-estar no seu trabalho, né? Então nós pensávamos nesses móveis ergonométricos. No final era desculpa a palavra, mas muita viagem, sabe? Era claro. Um neurocientista e um físico, e a empresa foi água abaixo. Mas é bom que depois eu acabei sendo bolsista na iniciação científica no laboratório de estudos cognitivos da professora Leia Fagundes, e essa eu gosto de frisar isso, foi uma época muito boa para mim, que nesse laboratório de estudos cognitivos, né, e como o homem adquire, e como todo o sistema neuronal e cognitivo do homem adquire o conhecimento, e como isso faz o homem evoluir durante, não só o homem, mas durante todos os sistemas vivos, porque todo sistema vivo tem um sistema neuronal, e esse sistema neuronal acaba
acaba evoluindo de espécie para espécie, mas até a planta tem um sistema neuronal. Apesar de não saber, talvez o pessoal não sabe disso, mas até uma planta tem. E nessa época foi muito boa porque na época eu coloquei minhas ideias, né, de tempo negativo, na época, né, que eu era fascinado por isso, pelo tempo negativo, e por buracos negros, né, coloquei minhas ideias. E na época eu vinha estudando bastante física quântica, e na época existe um Max Bohr, existe um físico, né, que dizia para que o homem comum entender o mundo quântico, né, a física quântica, eu digo física quântica, eu digo, até a minha irmã Betânia tem a mania de me mostrar, né, a cura quântica. A cura quântica, tu vai ler, os caras não sabem nem que eles definem o salto quântico de uma forma bizarra. Que a minha irmã recentemente deu para mim ler um livro, eu disse, não, para mim é impossível ler esse tipo de coisa. Eu não sabe, eu sou contra. Pensar dessa forma, não é assim que se pensa o mundo quântico, não é assim que se vai adotar uma filosofia de vida baseada no mundo quântico com definições erradas. Mas na época, né, eu lia bastante Max Bohr, e Max Bohr dizia para o homem comum entender a física quântica devia se rever a linguagem. Porque o que é a nossa linguagem? Né? Nossa linguagem é como nós vamos dando sentido à nossa vida, dando sentido aos nossos acontecimentos, né, em geral, a nossa vida em geral, sabe? Conceitualizando, definindo coisas, construindo coisas e tudo mais. E na época eu vinha com uma ideia que para entender os processos do universo, né, no começo, na origem do universo, que são as propriedades quânticas do começo, da gravidade quântica conhecida, eu teria que redefinir a matemática. E redefinir a matemática eu tinha que redefinir números. Né? Então eu tinha que criar novos números, e os números deviam ser dinâmicos. Com a possibilidade de trabalhar com a Léa Fagundes, eu descobri que existia Pierre Lévy, um francês que já havia proposto a ideografia dinâmica. A linguagem ser dinâmica, principalmente com o mundo informacional e com o ciberespaço que nós já vivemos, né? Isso seria uma revolução, né? E com isso nós poderíamos entender muita coisa que nós temos a vontade de entender aplicando uma linguagem simples, sem aplicar esses conceitos, né? E essas definições matemáticas que poucas pessoas entendem. Mas esse período foi muito bom para mim, porque daí eu me invado e eu acabo estudando bastante psicologia social e bastante sociologia. Não entro na casa do direito, minha mãe é formada em direito, ela é advogada, mas nunca exerceu, né? Porque meu pai era muito machista, né? Influenciou bastante a esposa e acabou não exercendo essa parte. Mas essa parte foi muito boa, que me abriu meu leque, não ficou só bitolado, sabe? Comecei a olhar várias outras coisas e me interessar por uma diversidade muito grande científica, né? E isso acaba me atrasando um pouco, por isso eu entrei nesse contexto, acaba me atrasando um pouco a minha formação em física, né? Eu acabo me formando só em 2013 em física, levei 6 anos, normal o curso é 4 anos, mas eu considero esses 2 anos que eu trabalhei no laboratório cognitivos muito bom para mim, porque me fez pensar, agir, sabe, e ver o mundo de uma forma bem diferente e muito melhor, é o que eu buscava. Aí depois que eu já busquei o que seria que eu chamo no espaço de modelos, né? Como a nossa sociedade devia agir, né? E se comportar em geral, né? Que eu chamo de espaço de modelo, eu volto à física, né? E começo o meu mestrado, né? Em aceleradores de partículas. Volto a minha origem, né? Que é o fascínio pelas partículas. Mas como nós vamos ver partículas? Partículas só se vê no espaço, né? Que são chamados raios cósmicos, né? Que já se detecta, até foi um brasileiro, o primeiro a detectar o Lattes, né? Um físico muito bom, né? Foi o primeiro a detectar esses raios cósmicos. Ou em aceleradores de partículas, né? Esses aceleradores, podemos citar o Fermilab dos Estados Unidos, o SLAC de Stanford, na Califórnia, ou podemos citar o mais conhecido, que é o CERN, né? Que é o grande centro europeu de pesquisas nucleares, onde é o acelerador de Hadrons, conhecido como onde foi descoberta a partícula de Deus, eles chamam, mas é uma propaganda. Eu digo isso, né, abertamente, que é para justificar a tonelada de dinheiro que foi envolvido para a descoberta desse tipo de partícula, o conhecimento em geral. Mas aí eu começo estudando um fenômeno simples, né, que é um acoplamento entre modos, que na real o feixe, o que é? Um feixe é uma gota d'água, mas é uma gota carregada, e essa gota se propaga dentro de tubos. Esses tubos são geralmente radiofrequência, ou são tubos com solenoides, né, onde gera campos magnéticos e elétricos, né? O campo magnético serve para focalizar o feixe, né? E o campo elétrico serve para acelerar, dar aceleração para o feixe de partícula. Então isso a gente estuda 2 modos de oscilação de densidade de carga, porque no final, como o feixe é uma gota d'água, então no final quando pode pensar como se fosse uma densidade de partículas, e pelo fato de ser partículas, ela ter carga, então chama-se uma densidade de carga, e essa densidade de carga então ela oscila, ou ela oscila
em termos teóricos, de forma circular ou ela oscila de forma elíptica. Então o Renato Pax, meu orientador de mestrado, estudamos isso, né? Na época. Foi bom, publicamos um artigo na Physical Plaza sobre isso. Depois do meu doutoramento, eu começo a querer soltar as asas, vamos dizer assim, querer ser independente, né? E começo a explorar novas ideias que com o transcorrer vai se tornar possível essas ideias. Mas no começo foi bem marcante para mim, que eu acabo descobrindo um efeito bem importante, que mostrar que o feixe é equiparticionado, fica que o feixe distribui. O que é equipartição? Fica que o feixe distribui a energia que ele tem, né? Geralmente energia oscilatória ou energia eletromagnética, a mesma em todas as direções. Que são essas direções? São X, Y e Z. As coordenadas, né? Em geral. Então essa energia é distribuída mesmo em todas as direções. Quando ele distribui essa energia, esse feixe, em todas as direções da mesma, ele apresenta propriedades bem interessantes, que é a possibilidade de ele transitar entre um formato circular e elíptico, a possibilidade dele ter uma temperatura, que é muito difícil definir uma temperatura nesse tipo de sistemas em geral. É possível ele ter um crescimento de entropia, que depois a gente descobriu que é uma entropia em cascata. Mas a coisa marcante do meu doutorado, que possibilita eu publicar 2 artigos sozinho, né? Só com o meu nome, isso eu gosto. Não é que eu me glorifico, né? Mas eu gosto de que isso é difícil no meio acadêmico, né? Claro. Principalmente no doutorado. Eu publico 2 artigos sozinho, uma ideia que eu defendi e uma ideia que depois eu vou ser contratado na França, na Commission d'Énergie Atomique. Desculpa, meu francês é bom, eu só sei ler e entender francês. Mas falar francês eu falo muito mal. Mas vai ser nessa ideia que eu vou ser contratado. E eu levo essa ideia original para uma das maiores conferências que tem em aceleradores de partícula, né? Na Europa, né? Que é o PAC, que é Particle Accelerator Conference. A maior, que na época foi na terra do Ching Chong, né? Que é a terra em Los Alamos, né? Que é agora Albuquerque, que é nos Estados Unidos. E na época eu ganho uma menção honrosa por esse trabalho. Não em geral, né? Mas só para os alunos de doutorado. Eu ganho a menção honrosa nesse trabalho sozinho. Porque meu orientador na época pediu para me tirar o nome dele do trabalho, porque eu havia feito tudo sozinho, então ele não confiava no meu trabalho. Então ele pediu para tirar o nome. Só que eu vou lá e ganhei a menção honrosa. E o bom dele, sempre vou agradecer ao Renato Pax, que eu consigo. Ele mantém sendo meu orientador, porque, querendo ou não, o meio acadêmico precisa dessa hierarquia, tem que ter sempre um orientador por trás, não pode fazer as coisas sozinho. E quando publicar um artigo, sempre tem que colocar o nome do orientador junto. Faz parte do esquema, faz parte da... E é mundial, não vai só no Brasil, é em todo lugar. O orientador tem que ser carregado junto. Apesar de ter feito tudo sozinho, tem que colocar o nome dele junto. Mas por esse lado foi bom. Foi bom porque, na verdade, a tua construção intelectiva foi tu mesmo que fez, né? Continua, doutor. Foi muito bom, Marco. E o bom mais que o Renato deixou fazer sozinho. Ele deixou continuar, porque ele podia dizer assim, não, eu não vou ser mais seu orientador. Te vira sozinho, cara, cata outro lugar, sabe? Não, ele deixou. Eu construí isso tudo sozinho, eu crio depois o anisotrope equipartition states, que é o estado de equipartição anisotrópico, que é efeitos de anisotropias. Que efeitos de anisotropia? O feixe ele sempre vai ter, por exemplo, o feixe primeiro vai ser tipo uma esfera, o outro vai ser uma esfera em termos teóricos, mas na real não é uma esfera. Ele sempre é um pouquinho maior numa direção, ou em X, ou em Y, ou em Z. Pelo fato de ser um pouquinho maior nessa direção, ele tem todos os fenômenos que acabam gerando esse estado. Daí eu publico uma Physical Letters e uma Journal of Plasma Physics eu publico. E vou para uma outra conferência no Canadá, né, e conheço um pesquisador, que é o Phi Nijenhai, que vai me contratar depois, né? E mostro esse trabalho para ele, e ele, com o tempo, ele me contrata para fazer o pós-doutorado lá. Então eu não fui contratado lá para fazer meu pós-doutorado como... geralmente o pessoal faz o pós-doutorado fora do país, mas quem financia é o CNPq ou a CAPES, aqui do governo. Não, eu fui contratado por um contrato temporário no CA de Saclay. Era para mim trabalhar e verificar se esse tipo de estado, né, ia aparecer num acelerador real. O acelerador que eu estava criando, que é o IFMIF, que é o International Fusion Material Irradiation Facility, que é o quê? Que é o primeiro, em termos geral, a propaganda esse acelerador gera nêutrons, que vai ser usado depois para um projeto maior europeu, que é o projeto ITER, que é a fusão nuclear europeia, para gerar energia para toda a Europa. Esse é um projeto que existe, está em andamento, e o IFMIF é o primeiro estágio desse projeto. É o estágio que tu acelera um feixe de deutério,
ele choca contra partículas, contra átomos de trítio, e quando ele choca com átomos de trítio, ele gera nêutrons. Esses nêutrons são armazenados e depois usados para reações nucleares nesse ITER. Está sendo construído na França. Custa uma tonelada de dinheiro, bastante dinheiro custa. Mas eu fui para isso, né? Então eu conheci o FI lá, apresentei meu trabalho, ele mostrou o dele. E o interessante, eu não falei isso, mas esse meu estado, essa proposta minha, só serve para feixes com alta carga. Tem que ter alta carga, tem que ter muita carga, tem que ter alto campo elétrico gerado nele. E esse feixe é exatamente o feixe que vai ser gerado com maior carga do mundo, vai ser no IFMIF. E aí vai comprovar a tua tese ou não? Exatamente, era para comprovar experimentalmente minha tese. Só que começamos o trabalho lá e tudo mais, e aí, quando se sai de uso de simulações de computador, né, ou se está somente dentro de um escritório acadêmico, né, vamos dizer, de uma sala de aula, o gabinete de uma universidade, se vai para a realidade, que é um acelerador de partículas, a gente viu que meu estado não funcionava lá, não apresentava nada disso, né. Então o primeiro ano de trabalho, os primeiros 6 meses foi nisso, realmente ver se realmente é possível aplicar minha teoria lá, né, meu modelo. E não se tornou possível, realmente não se aplicava. E o interessante de lá é que a gente constrói toda uma nova arquitetura, ao novo patamar na minha pesquisa. E o mais importante de tudo isso é que eu gosto de dizer, apesar de eu ser um brasileiro, que meu pai nunca teve bastante dinheiro, assim, eu fiz toda a minha graduação em meio público na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma ótima universidade do nosso estado, do nosso país, uma das melhores do nosso país. Eu fiz meu mestrado lá e meu doutorado, tudo pago pelo governo, né? E pelo fato de eu ir trabalhar fora do país, eu me acho que eu não tenho o direito de usar um dinheiro público, um dinheiro que possa ser voltado para a nossa sociedade, para trabalhar para outro país. Então eu sempre aceitei fazer pós-doutorado fora, se aquele país pagar o meu pós-doutorado. E no caso francês foi isso, eles pagaram para mim, né, para estar lá. Começamos a construir isso e depois com o tempo, né, fomos atrás, aquela coisa dia e noite, sabe, aquela frustração que uma ideia dá boa, outra ideia não dá. Mas nesses tipos de feixe de partícula altamente carregados, o interessante é que as partículas interagem se via forças colombianas, em geral, ou via forças de longo alcance, que é tipo uma força externa assim, aplicada fora. Tu imagina como se fosse uma gotinha, é uma força externa aplicada. Mas uma força gerada por todas as partículas, gera um campo que a física chama um campo médio por fora, que atrai toda, que interage com cada partícula. O interessante desse tipo de sistema é que esse tipo de sistema, no final do conto, as partículas vão escapar desse feixe, né, dessa gotinha d'água, e vão formar ao redor dessa gotinha d'água um anel. Um anel que é chamado um anel que é halo em inglês, né? Mas esse anel. E isso é muito importante saber quando se forma esse anel para esse tipo de acelerador, que são aceleradores de alta carga, que no caso é o IFMIF, o francês, que desculpa eu não falei, mas é um projeto que envolve Alemanha, Espanha, Itália, Japão, Estados Unidos no começo estava junto e a Rússia, mas depois saíram fora, sabe? Mas envolve um monte de gente. O legal com isso, eu interagia lá com espanhóis, sabe? Com italianos, com japoneses, com colegas chineses que vinham comigo. Isso é interessante, eu tinha toda essa multicultura ao mesmo tempo. Por lá, né? E meu chefe não era francês, era um cara do Vietnã. Porque, não sei se sabe, o Vietnã foi colonizado pela França. Sim. E aí tem essa possibilidade, né, do cara ir do Vietnã, na época da guerra do Vietnã, meu orientador foi para morar na França para escapar de toda aquela coisa que foi a guerra do Vietnã lá para eles. Mas aí o estudo é nisso. Então, evitar essa formação desse halo. Por quê? Porque essas partículas que formam o halo são extremamente energéticas. Né? Pelo fato de ser extremamente energéticas, elas acabam interagindo com uma estrutura, que é a estrutura do acelerador, e pelo fato da estrutura do acelerador ser composta por certos átomos, ou certos compostos químicos, se essa partícula energética interagir com essa estrutura, gera uma reação nuclear. E essa reação nuclear é extremamente energética e pode destruir todo o laboratório, todo lugar onde tiver o acelerador. Então tem que evitar essa formação desse halo. E o legal disso é que eu e o Finer, trabalhando juntos, nós redefinimos, nós realmente descobrimos, né? Essa pesquisa começa lá quando surgiu o primeiro acelerador, 1944, 46. E desde lá vem tentando definir o que é o halo. E eu e o Fih depois publicamos uma Apply Physics Letters, onde realmente nós definimos o halo.
Tá definido, sabe? Tem muita. Aí, com o tempo, o filho duvidava muito isso de mim, mas vai ter uma briguinha entre europeu, que nem o Brasil. O Brasil nunca vai ganhar o prêmio Nobel, um brasileiro. Apesar de um brasileiro ter ganhado a medalha Fields da matemática recentemente. Mas é difícil, sabe? O grande prêmio da física vai ficar um americano ou um europeu. Sempre ou no russo. Mas nunca vai vir pra cá. Vou saber. Apesar de argentinos e uruguaios ter feito cálculos magníficos, chamada cromodinâmica quântica, que estuda a física nuclear, os núcleos dos átomos, os cálculos eram deles, mas quem ganhou o prêmio Nobel foi um americano, que roubou as ideias dos caras, mas quem ganhou o prêmio Nobel foi um americano. Tem toda essa intriguinha que nós vamos entrar nesse detalhe. Mas então nessa briga, né, que nós definimos isso. Só que muita gente, depois a gente foi para as conferências, né, Marco, levar essa definição, muito americano aceitava. Sabe, os italianos já aceitavam a nossa definição, os espanhóis porque trabalhavam junto com nós. Os americanos não. Não tinha definido, porque não foi quem definiu não foi eles. Tem que ser eles definindo. Ou eles têm que participar. Ou eles têm que estar o nome junto. Daí vale a pena. Assim não vai valer. Mas interessante disso que o bom disso aí que realmente nós definimos isso. O que é o coro, o que é o caroço, o que é o reino. E aí o que eu volto? Eu passei um tempo lá, morei em Paris, não sei se você conhece Paris, mas eu não gostei, sabe? Era uma cidade, apesar de ter muita coisa, ótimos lugares, bem-estar, cultura mil, sabe? Maravilhosa, cultural, maravilhosa comida. Eu me senti extremamente isolado lá. Dá uma sensação de solidão lá, impressionante. E com a morte do meu pai vinha a falecer em 2008, eu já vi que eu comecei a ter um pouquinho de que todo cientista em geral tem depressão, né? Mas não dei muita bola. Quando eu fui para Paris, isso veio para fora. Mas essa depressão não seria que todo profissional tem uma depressão, né? Às vezes em virtude de não conseguir aquilo que quer. Frustração. Porque Paris pode ser a cidade mais bonita, né? Mais bonita do mundo, cidade das luzes, mas se tu tá a trabalho, aí já muda tudo, né? Tudo. Exatamente. Tá. Eu não vivia Paris, né? Eu só vivia meu trabalho. Vivia o teu trabalho, então Paris fica alijado, fica disso. Mas o que tu desenvolveu na França foi muito importante, porque ela deu início a um outro ciclo da tua vida, pelo menos eu colhi naquele e-mail que tu me mandou, porque aquele e-mail que tu me mandou, que é sobre esse tema que tu disse, ele teve uma construção antes, né? E aí Paris não foi importante nesse teu jogo de pesquisa? Não, com certeza. Não, isso eu concordo contigo, Marco. Porque apesar de eu ter todo olhar, por exemplo, geralmente um cientista, um físico, né, teórico, ele não vai olhar para as pessoas. Ele vai se jogar e viver seu mundinho, ser praticamente um autista, vamos dizer assim. Uhum. Mas como eu já tinha vivido a experiência no laboratório de estudo cognitivo, sabe, de olhar para as pessoas, querer entender as pessoas, Paris foi bom, sabe, porque eu vi outras culturas, sabe, eu vi gente que foi colonizada por os franceses, sabe, indo trabalhar lá, sabe, a primeira vez que eu vi que negro não era tratado como negro que nem se trata aqui, sabe. Lá eu nunca senti, apesar de ter um monte de gente dos países colonizados deles, da África, eu nunca vi ninguém, um francês, tratar um negro como se fosse um negro, sabe. Até um negro que nem um brasileiro trata. Um racismo, tu quer dizer? Não, exatamente, nunca vi, sabe. E olha, tem uma região norte que é cheio de negros, sabe, cheio de pessoal do árabe, e nunca vi preconceito, apesar de eles serem os responsáveis pelos furtos lá. O pessoal sabe disso. E outra coisa muito interessante que eu vi na França, que eu gostaria de falar aqui, é que eu nunca vi no telejornal das 8 horas falar sobre violência e roubo. Nunca. E a hora que eu chegava em casa do trabalho, 7h30, é a hora que eu comia, eu ficava olhando telejornal. Nunca. Apesar de Paris ter roubo e ter morte, mas eles não colocam isso no como ponto fundamental de buscar mídia, buscar o retorno de publicidade, até de propaganda, porque a TV bota isso quase sempre. Pelo menos a experiência com a mídia lá, que não tinha isso, sabe? Mas doutor Wilson, me diga uma coisa. Eu tive Marselha, se tu for olhar Marselha, tu só se ouve falar em árabe, né? E isso aí, na verdade, faz parte daquela cultura maravilhosa que é a França. Eles foram conquistar o mundo, Napoleão, e pegaram a colonização, e hoje então tem essa riqueza positiva e negativa. Mas voltando a falar especialmente na sua pesquisa, né? As grandes diferenças para os telespectadores entender, as grandes diferenças de doutorados, né? Vale a pena um doutorado na Europa? É melhor fazer um doutorado nos Estados Unidos? Qual é a tua orientação que tu daria para um jovem que estaria começando, terminou o mestrado? Desculpa, exatamente, o meu sonho era fazer o doutorado nos Estados Unidos. Eu tentei isso, né?
mandem, geralmente é todo um processo pra fazer diretamente com eles, sabe? Financiado por eles. Tem todo o processo, tu manda uma carta te apresentando, depois tu manda teu projeto profissional. E eu mandei essas coisas. Eu tentei trabalhar no Fermilab, tentei trabalhar no Slack, tentei trabalhar nos Los Alamos, que são os maiores centros americanos, e tentei trabalhar no... que agora é o CNS, não me lembro o que é. Synchrotron National... Agora eu vou ficar devendo a definição. Que é em Nova York, que é outro centro muito bom americano de pesquisa em acelerador de partícula, em geral. Mas, infelizmente, eu não consegui, entende? Se eu tivesse a oportunidade, eu gostaria de viver o sonho americano. Eu não posso entrar em detalhes, por exemplo, eu passei no máximo um mês nos Estados Unidos, 15 dias uma outra vez, 15 dias na outra vez. Eu não fiquei morando um ano. Mas a pesquisa americana... É excelente. E perto da europeia? A americana é melhor. Por isso que eles são assim, né? A pesquisa, só para ter ideia, Marco, o PIB, o dinheiro para a pesquisa deles supera o nosso PIB em não sei quantas vezes, mas o dinheiro que é dado para os americanos para fazer pesquisa são 3 trilhões de dólares. É isso que muitas vezes, eu sei porque eu tenho um parente americano, tu sabe muito bem disso, né? Tu sabes que a gente critica os americanos em muitas coisas, mas não adianta, em termos de pesquisa científica, eles são os caras. Exatamente. Então, e o que o caminho que tu tá querendo seguir, eu acho que tu vai ainda fazer um terceiro pós-doutorado lá. Exatamente, eu ainda penso em me estabilizar aqui, né? Eu venho fazendo concurso público, infelizmente isso agora não passei, né? Sempre digo que existe um esquema nos concursos públicos, não vem o caso de falar aqui. Mas eu ainda penso em passar um tempo nos Estados Unidos, né? Eu ainda penso em publicar uma das ideias que eu tenho, né? Boas, né? E aí depois de publicar essa ideia, tentar ir para lá. A nível de contribuição hoje, né? Eu sei que tu está pesquisando ainda, né? Mas hoje, qual é a pesquisa que tu poderia fazer numa universidade que nem a nossa aqui? Nós temos Univates, nós temos Unisc, nós temos Caxias, né? Qual é a contribuição hoje que tu poderia transportar do que tu aprendeu para uma universidade aqui no nosso Rio Grande do Sul? Na nossa região. O que tu poderia hoje desenvolver em cima daquilo que tu sabe? Por exemplo, quando se estuda, por exemplo, em geral, se estuda física de acelerador de partículas, se estuda física de feixes. E essa física de feixes estuda-se a física do eletromagnetismo, em geral. Né? Por exemplo, nós vivemos a era moderna, nós vivemos mas a primeira era é a era do eletromagnetismo. Com a luz e com campos elétricos, faz tudo hoje que nós temos. Depois surge a quântica, em geral, vai te possibilitar ao celular, GPS e tudo mais. Mas não vem o caso. E aqui, por exemplo, a física de aceleradores eu posso contribuir em que sentido? Em formar bons engenheiros em engenharia elétrica, principalmente, bons engenheiros em engenharia de produção, em que eu tenho um vasto conhecimento, né, em trabalhar em projetos de grande equipe, né, em geral. E, em geral, como eu trabalho em física de aceleradores, eu tenho essas colaborações francesas, eu publico com o pessoal francês até hoje, eu posso trazer o pessoal para cá. Entende? Posso montar uma colaboração internacional, por exemplo, se eu trabalhasse na Unisc, por exemplo, eu podia fazer essa colaboração internacional com o pessoal francês e com o pessoal que eu conheço inglês, né? Que está construindo o mesmo tipo de acelerador, o mesmo projeto chamado Fafnir no Inglaterra. Esse Fafnir, a ideia é a mesma. Fusão nuclear para subir energia. Também poderia fazer para Univates isso aí. E para Univates, exatamente. Só que Marcos, eu já entrei em contato com o pessoal da física, esperei eles dar um retorno aqui da Univates para eu começar a dar aula, né? Tentar ensinar todo o conhecimento que eu adquiri em todo esse tempo. Mas com certeza, mas eu tenho certeza que como todas as universidades e universitário vem dos escolásticos, né? Tudo tem um ponto de maturidade às vezes, né? Tanto teu para ir lá como eles para vir na tua pessoa. Mas eu tenho certeza que tu é um doutor brilhante, que é a Univates e a Unisc, até a própria UX, Universidade de Caxias, vai te buscar nisso aí. Mas eu estou muito, para nós finalizarmos, doutor Wilson, hoje, eu quero fazer um doutorado, né? Qual é o conselho que tu daria assim para um jovem, né? Se formou, qual é assim as linhas de caminho que tu daria? Porque tu é um homem bem sucedido, tá? Eu conheço poucos doutores e conheço muito menos pós-doutorados em outros países, né? Ou seja, tu é uma riqueza muito... Em Lajeado acho que tem pouquíssimos, no Alto Aquari tem pouquíssimos, em Rio Grande do Sul também tem pouquíssimos. Então essa tua experiência intelectiva implica tu ter um conteúdo, né? Eu queria que tu desse hoje, assim, para nós finalizarmos, qual é o conselho que tu daria para um jovem recém-formado? Amor, dedicação? O que tu daria numa frase para a pessoa chegar perto do que tu chegou, pelo menos? Que eu sei que o doutorado é muito difícil. Qual é o conselho que tu daria? Eu daria até uma frase muito
interessante que eu ouvi ontem do meu cabeleireiro, né? Eu reclamando, né, que eu não conseguia adquirir um emprego fixo aqui no nosso país, que eu amo tanto. No meu país eu não tenho emprego fixo, eu tenho que viver de contrato temporário ou de bolsa. Então ele me disse assim: Wilson, tu chegou até a França como? Sendo extremamente dedicado, se dedicando bastante e tendo amor e mantendo seus valores e suas virtudes. Até hoje. Aí eu pensei, né, Marco? Eu falei assim: é verdade, sabe? Eu não mantenho, mas sabe, eu quero esconder os valores e a virtude, a minha paixão, o meu amor, sabe? Porque eu sei mostrar quanto eu gosto disso aqui. Para mim, o doutorado hoje no nosso país, em qualquer área, é possível. Entende? Nosso país já é grande hoje. Desde que o aluno se interessa, queira, se dedica, sabe? Estude, né? Vá atrás, busque colaborações, sabe? Não precisa de colaboração internacional. Busque experiências de vida com outras pessoas. Por exemplo, o cara que fizer doutorado em educação, mas tem que ter experiência de vida com outra pessoa. Claro. Não precisa ser só física. Mas que vá atrás, que crie, sabe? Que aquela jornada que eu digo de doutorado faça parte da sua vida. Que daí, com certeza, porque a minha vida é o que Alain Deleuze, que é um filósofo francês, sabe? Faça da sua vida uma experiência. Entende? Quando eu mergulho numa coisa, eu faço aquilo a minha vida. Fantástico. Fantástico. Bom, vocês viram como é interessante nós falarmos com uma pessoa extremamente inteligente que muitas vezes não é da nossa área, mas pelo seu conteúdo intelectivo mostra que tudo e de todas as formas a gente pode chegar lá, inclusive no doutorado, pós-doutorado. Até o nosso próximo programa. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.